Leitura do livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, de Pietro Baldi. Capítulo São Francisco no Monte Alverne, segunda parte. Escrevi este capítulo em São Sepulcro, Arezzo, em frente ao Monte Alverne, depois de havermos racionalmente individualizado em suas características o fenômeno do Monte Alverne, segundo o esquema por nós aqui traçado de sua estrutura. Agora procuraremos compreender e reviver espiritualmente esse grande acontecimento, na moldura em que a história o enquadrou. Quem já subiu até o alto do Monte Alverne, em Casentino, e visitou a Capela dos Estigmas, terá lido a inscrição central: Siniate Domini hic servuntum Franciscum sinis aredetinis nostre. Assinalai, Senhor, este teu servo Francisco com os sinais de nossa redenção. Esse é o lugar em que Cristo apareceu a Francisco e este recebeu os estigmas. Para baixo, a rocha abre-se num abismo. Subindo em direção do pico e da floresta, encontra-se logo a gruta de Frei Leão, o único companheiro do santo, o único ser humano que, embora contrariando proibição expressa, aproximou-se dele e observou naquele instante supremo. Por isso, entre tantos frades, é escolhido para curar as chagas dos estigmas. O grande acontecimento deu-se em 1224, na madrugada de 14 de setembro, festa da exaltação da cruz. Em 30 de setembro, Francisco deixou o Alverne para sempre. Acompanhado de Frei Leão, carneirinho de Deus, desceu montado num burro até São Sepulcro, onde parou num leprosário e por esse caminho voltou para Porciúncula, onde morreu 2 anos depois, em 4 de outubro de 1226. De Cristo recebeu o último selo que seus membros carregaram durante 2 anos. Frei Leão, que celebrou missa, foi amigo e confessor de São Francisco, confidente e testemunha de numerosos acontecimentos espirituais íntimos, viveu e tocou os estigmas. Costumava tirar os pensos de pano tintos de sangue para colocar novos. Em 1224, na época destes acontecimentos, ele e o santo ainda eram moços. Frei Leão teve mais tarde tempo de recordar e meditar, pois morreu beato em Assis em 14 de novembro de 1271, isto é, 45 anos mais tarde. Foi no Alverne que o santo escreveu para ele a bênção na segunda quinzena de setembro de 1224, logo depois de recebidos os estigmas. Escreveu-a com a mão trespassada e sangrenta. Benedica tibi Dominus te custodia te. Ostenda fate sua tibi te miseria tortue, converta vuntum sum adete de tibi patime. Dominus benedicate frater Leo. Deus te abençoe e te guarde, mostre a ti sua face e compadeça-se de ti, incline para ti seu rosto e te dê paz. O Senhor te abençoe, Frei Leão. Que o Senhor te abençoe, Frei Leão. No autógrafo, o nome de Leão está dividido pela tal ou cruz, sigla de São Francisco, e essa palavra está dividida bem no meio para indicar, na fusão dos 2 nomes, a estreita união das 2 almas. Mais tarde, Frei Leão de próprio punho acrescentou, em letras vermelhas bem pequenas: Beatus Franciscus scripti manus sua istam benedictionem mi frate Leone. O beato Francisco escreveu com sua própria mão esta bênção para mim, Frei Leão. A bênção está escrita numa folha de papel pequena. Frei Leão, enquanto vivo, sempre a trouxe consigo. Relativamente à manifestação exterior e sensorial, nada se pode acrescentar à belíssima história dos Fioretti. O que acontece, porém, no interior dela, na intimidade do fenômeno? Frei Leão tenta acostar-se a essa outra realidade, penetrando-a por meio dos sentidos e da fé, e volta a ver a flama e a ouvir a voz que vem de dentro dela.
Não consegue, porém, entender nenhuma palavra. Sua percepção interior não consegue mais do que isso, mas intui o resto e fica de lado, reverentemente. Então, o amigo Francisco, que entendeu tudo, conta mais tarde tudo quanto o leão não pôde ouvir. Só o amor e a fé podiam induzi-lo a isso. Porque de repente Francisco se torna reservado e procura disfarçar, por humildade, reverência, temor e por causa do pudor de que sempre se reveste o sublime. Nesses momentos, sentimos necessidade de estar sozinhos com Deus. Então, ordena de novo a Frei Leão que não ande espionando e pede-lhe para tomar cuidado com ele, pois sabe o incêndio espiritual que vai lavrar-lhe no corpo. São Francisco percebe a aproximação do incêndio. Já o envolvem línguas de fogo que saem do incêndio, antecipando-o e preparando-o. E São Francisco ouve dentro de si um anjo de Deus, advertindo-o do que está para acontecer. No dia seguinte é a festa da Cruz de Setembro. E agora a história dos primeiro Fioretti não é mais tão minuciosa e se torna vertiginosa, levando-nos de um golpe ao momento em que, naquela madrugada, o fenômeno se processou de modo a ser percebido até mesmo pelo homem normal. E nada mais nos diz. O que aconteceu durante aquela noite, no extremo oposto do fenômeno, no seu lado espiritual? Quais os derradeiros estágios que o tornaram possível? O fenômeno já vinha amadurecendo lentamente durante toda a vida do santo, desde que começou a ouvir vozes em São Damiano. A maturação se acelera intensamente no Monte Alverne durante os dias precedentes, e embora atingisse o clímax pouco antes da alvorada, o fenômeno tinha se processado com intensidade durante a noite, nos seus claros escuros e contrastes de forças. Acompanhamos até o ponto maior da curva o ciclo de sua maturação. Observemos. São Francisco está na rocha dos estigmas. Frei Leão está um pouco afastado, mais para cima em sua cela. Embora não possa ver muito bem no meio daquelas pedras e galhos de árvore, tão perto está que pode ouvir tudo. Permanece acordado, procurando ver, mas por obediência não ousa aproximar-se. Procura ouvir o menor ruído porque, se não deve andar observando, tem de, no entanto, proteger o santo. Tome bem conta de mim, porque dentro de poucos dias Deus fará grandes maravilhas neste monte. Tinha-lhe sido, pois, confiada a guarda do amigo, discreto, afastado, como demonstração de respeito e ao mesmo tempo próximo, por força do amor, estava pronto para, se necessário, acudir em seu socorro. Ambos estavam esperando que a qualquer momento acontecesse algo de extraordinário. São Francisco estava mais embaixo, mais afastado do monte e mais isolado da terra. Em cima da rocha vertical dos estigmas, guardado de perto pelo afeto do amigo, que até nesse momento supremo lhe servia de ajuda e proteção. A cela de Leão estava um pouco mais acima da rocha, onde Francisco orava. Mergulhado no profundo silêncio do céu e da terra, imerso na infinita paz da noite, Leão esperava. Não se ouvia o menor ruído. As tempestades do espírito não encontram eco na matéria. Porém, fervorosa prece abrasava-lhe a alma. Que insuportável desejo de aproximar-se, de compreender, de imitar. Que atração e que temor. A espiritualidade de Francisco causava-lhe medo. Naquele momento e naquele lugar, causavam-lhe vertigem a misteriosa proximidade de Deus, o contato com o infinito, a sensação do sublime. E o amigo estava quase a precipitar-se naquele abismo de potência e de mistério que o fazia tremer. Estava de espírito suspenso, preso de afetuosa angústia pela sorte do santo. Temia pela vida do querido pai, que, refugiando-se no desconhecido e desaparecendo na vertigem dos céus, para ele se tornava inatingível. Tinha medo do sublime, mas temia por ele, que poderia queimar-se inteiramente no divino incêndio. Examina-se interiormente e fica triste por não poder segui-lo, e incapaz de progredir para o alto, ser obrigado a permanecer no sopé da montanha da santidade.
a ficar sozinho na terra, em meio à própria miséria, e chora com pena de si mesmo. Mas, logo em seguida, se esquece de si e pensa no amigo, pensa na sua grande missão daquele instante e quer continuar vivendo apenas para executá-la, e transborda de alegria por seu triunfo no mundo divino. Mas esse mundo divino de que o amigo se apodera, com seu peso, magnitude e poder, volta mais uma vez a esmagá-lo, a esmagar o pobre Frei Leão, que se amedronta ainda mais. E se amedronta principalmente por causa de seu amado amigo, sobre quem recai todo o peso do infinito, daquela imensidade esmagadora em que a alma se perde. Por isso, escuta, reza, alegra-se, extravia-se, crê e espera. Pequena tempestade, reflexo de terrível tempestade que se apodera do santo. Além disso, Leão ignora. Tomado de medo, admira de longe a inatingível santidade do amigo. Intui, porém não compreende tão incomuns colóquios com Deus. Não podemos, portanto, ver a substância do fenômeno através dos olhos de Frei Leão, ainda fechados naquele momento. Apenas mais tarde, depois da morte do santo, vão abrir-se, contemplando os divinos crepúsculos de Assis, através da saudade que sentia por Francisco e defendendo-lhe as ideias, amando e chorando. Aí então, meditando sobre o que ouvira da boca do amigo, maturar-se-á até o ponto de compreendê-lo perfeitamente. Para nós, porém, a compreensão do fenômeno ainda permanece na sombra. Francisco contemplara demoradamente, na véspera, o suave crepúsculo. Em sua dúvida e, sem dúvida, verdadeira véspera de batalha havia sido a jornada anterior, pois na vida tudo é luta, sobretudo a conquista espiritual. A noite precedente fora consumida no fogo devorador da oração, porque o paroxismo do amor realmente é voraz. Francisco sentia que estava para chegar ao zênite de sua vida, ao momento crítico da última separação da terra. Quem sempre foi a aplicação viva do Evangelho está maduro para se desligar de qualquer forma terrena de vida. Mas para aí chegar, quanto caminho! Antes de ousar lançar olhares a um futuro maravilhoso, ele hesitava recordando o passado. Nas primeiras horas da noite, antes de afrontar sua ressurreição na divindade, representava-se diante de seu passado humano, cheio de fadigas e sofrimentos. Quanto caminho de São Damião ao Monte Alverne! Revivendo todas essas coisas, enorme cansaço parecia esmagá-lo. Sua vida física agonizava e, agonizando, chorava sua destruição, oprimindo-o com seu pranto. Seu corpo, ainda jovem, embora subjugado, sofria derradeira tentação, a tristeza de não ter vivido para si, de não poder mais viver. Expulso do espírito, tornava-se mais sutil a inutilidade do sacrifício. Senhor, não me compreenderão, como não nos compreenderam. As forças do mal assaltaram-no, então, do ponto mais alto e precioso de sua vida, sua missão de santo. Talvez um assobio sinistro soou aos seus ouvidos. É inútil teu amor, tua paixão. Cumular-te-ão de louvores, mas a traição não tardará. E Francisco, como Jesus no Getsêmani, certamente chorou pela incompreensão, reformas, traições e adaptações que haviam de tentar sua obra para reduzi-la a nada. Seu ânimo foi tomado de profunda tristeza e mortal abatimento, como se lhe pusessem uma mordaça, sucumbindo momentaneamente, junto à agonia física à agonia espiritual. Nas primeiras horas da noite, deve ter travado tremenda luta contra as trevas e o mal. Em tais fenômenos, há ritmo de períodos característicos e fases opostas em equilíbrio, como aconteceu a Cristo antes de seu martírio físico no Gólgota, houve na noite precedente o martírio moral no Getsêmani, assim como Francisco, antes de sua crucificação pelos estigmas, houve certamente uma crucificação de dor no espírito. Sintonia lógica entre fenômenos semelhantes. A tentação noturna é a contraparte, na primeira metade negativa do fenômeno, em oposição ao seu segundo momento positivo, o triunfo do espírito. O mal e a negação tiveram seu turno como condição
e preparação da afirmação e do bem. Francisco, portanto, para chegar à união com Cristo, devia naturalmente reviver-lhe as dores morais do Getsêmani, antes de reviver-lhe o sofrimento físico da crucificação. Foi permitido ao mal que vencesse por momentos. O contraste entre as forças involuídas na matéria e as outras forças do espírito tornava-se cada vez mais violento na fase final da luta. Antes de definitivamente triunfar na luz, foi desferido o assalto mais forte das trevas. Antes de conseguir sua perfeita sintonização com as supremas harmonias do divino, antes de poder unir-se a Deus na harmonia de um íntimo acordo de todas as criaturas e forças irmãs, Francisco certamente teve que atravessar na escuridão da noite a tempestade de ruídos e dissonâncias, desencadeada pelo choque caótico de forças involuídas, desarmônicas, ainda não disciplinadas na ordem superior. Em Auvergne, não era novidade para o santo se as forças do mal destruíssem o monte, fazendo precipitar suas pedras. As primeiras horas da noite, as mais tristes e profundas, eram as mais próprias para semelhantes assaltos, mas às primeiras horas da manhã, a vitória já era certa. O ritmo da vida é duplo e inverso, diurno e noturno, material e espiritual. Já vimos suas características. As primeiras horas da noite trazem consigo os últimos e mais profundos ecos das horas do dia, ressentindo-se de sua proximidade, retardando-se, enquanto à meia-noite o ritmo se inverte até a manhã, cuja espiritualidade, por sua vez, se retarda nas primeiras horas do dia. Tal ritmo acha-se deslocado em relação ao ritmo da luz. As primeiras horas da tarde parecem carregar o peso de toda a escória da vida física diurna, dos encontros e asperezas da luta material. O mundo diurno é de expansão exterior, de sintonização solar, vermelha, sensual e sensória, material e animal, de ondas longas, baixa frequência, notas profundas, baixo potencial em face do espírito. É o mundo do involuído, forte na carne, débil no espírito. Também aqui, este momento do ritmo vital presume e espera esse momento oposto, dado pelo poder do espírito. Gradativamente, porém, a tempestade do mal se acalma, para e passa. É na segunda metade da noite que, superada sua fase negativa, se inicia a fase positiva do fenômeno. Entramos no período de reconstrução da frequência de onda de potencial, em seu período espiritual. Esgota-se a vida material, cala-se revivendo no imponderável. Vimos suas características. É uma vida sutil, imaterializada, interior, vigorosa, penetrante, de ondas curtas, alta frequência e grande potencial, de ondas curtas e radiações noturnas, violetas, lunares. As condições ambientes que lhes são relativas e harmônicas acentuam-se pela aurora, depois do que tendem novamente a inverter-se na fase diurna. Vemos em 1º Fioretti, o fenômeno aconteceu mais ou menos 1 hora antes do nascer do sol e o Monte Auvergne resplandecia pela chama que iluminava os montes e vales adjacentes, como se fora o próprio sol. A chama continuou visível, portanto era ainda noite, por mais de 1 hora, antes do dia, tanto que muladeiros que se dirigiam para Romanha foram despertados pela luz nos albergues, levantaram-se, carregaram seus animais e puseram-se a caminho. Só então viram que a luz se extinguia e se levantava o verdadeiro sol. Por sua própria lei e pelas condições das radiações ambientes, o fenômeno se podia acontecer naquele momento antes da aurora. Trata-se de fenômeno de harmonização com a divindade, onde a sintonização do sujeito receptor com a fonte transmissora deve ser, por esta, acompanhada e fortalecida de radiações circunstantes, cuja contribuição é igualmente indispensável. Para isso, concorrem não só fatores espirituais, como também condições especiais de dinamismo ambiente, porque se trata de universal orquestração de forças e de forças de todo tipo.
É inadmissível qualquer dissonância, seja nas alturas, seja nas profundezas. Deus é harmonia, ordem suprema, e sua manifestação não age senão em atmosfera de harmonia e ordem perfeitas. É necessária, além da hora apropriada, a atmosfera pura das altas montanhas, a paz dos bosques, a vastidão dos espaços, o céu límpido e estrelado, o silêncio, a solidão. Para se dar a harmonização que constitui o fenômeno, é preciso não só a sintonização do sujeito humano com Deus, mas de todas as criaturas que o rodeiam, e as forças da matéria e da vida são, também elas, criaturas de Deus. Recordemos, tudo vibra, todo ser, toda forma, mesmo material, desprende de seu íntimo radiações que são vida, expressão do pensamento, da potência, da presença de Deus. Deus está em todas as coisas, as vozes da natureza falam-nos dele. Atrás da aparência, toda forma traz uma íntima substância imaterial de que é feito e a mantém em vida pela contínua reconstituição. Pertence ao mundo espiritual, trazendo um traço, embora mínimo, da face de Deus. Só assim, contemplando essa face interior da natureza, poderemos nos aproximar dele. Aqui se revelou essa forma interior, só percebida por espíritos amadurecidos. Por isso, Francisco era capaz de ouvir em todas as coisas, forças e criaturas, a voz de Deus presente. E no alto do Monte Alverne, naquela hora, cada ser, cada coisa, árvores, rochas, pássaros e estrelas, ofereceram reverentes a homenagem de sua contribuição. A criação assistiu, vibrou, ofertou-se, acompanhou com sua íntima presença e perfeita harmonia as núpcias da criatura com o Criador. Não foi unicamente uma oferta cega, insensível, mas verdadeira resposta à participação, de onde podia nascer aquela única sintonia, acordes livres e perfeitos. Deus está em todas as coisas como ordem, e como tal se manifesta. Não pode, portanto, falar-nos, nem poderemos subir até ele, se a harmonia não for perfeita. Para que Francisco pudesse sentir a presença de Deus, era preciso estar em harmonia com a natureza e vice-versa, pois qualquer dissonância nos afasta do íntimo das coisas, ao qual só poderemos chegar com a perfeita harmonia. O fenômeno só podia acontecer naquele lugar, naquela hora, com aquele homem. Isto está no íntimo da criação. São estas as regras musicais da orquestração que origina tais acontecimentos. Era necessária a transparência matutina de sutil atmosfera que não obstaculasse ou absorvesse as radiações provenientes tanto da Terra como do céu, radiações telúricas e estelares. Era necessária também a doce estação de setembro, quando o sol é oblíquo, o calor do estio calmo em suas primeiras quenturas outonais, quando se aquietou o fervor estivo da vida, estação em que a exaltação da parte física, ao contrário da espiritual, diminui de ritmo e se esvai. O princípio de harmonia e sintonia exigia manhã tranquila, límpida, diáfana. O perfeito equilíbrio das forças primordiais permitia à natureza entoar a nota fundamental da sinfonia, elevando ao redor do fenômeno, em perfeita consonância, um fundo musical harmonioso, que a faria vibrar qual caixa de ressonância, a fim de nela apoiar e elevar a harmonia muito mais sutil do fenômeno místico. Do mesmo modo, eram indispensáveis as condições particulares em que se encontrava um sujeito, isto é, seu estado de completo esgotamento físico, a maceração orgânica que eleva o potencial de vida do espírito, estado de degradação do dinamismo vegetativo que ajuda sua transformação em dinamismo espiritual. Enfim, era preciso o elemento fundamental, um homem que tivesse conseguido, por longa preparação, a maturidade, capaz de suportar e superar diante de Deus a hora crítica da revolução biológica, lançado como um bólido no mundo do espírito
saindo para sempre da órbita das trajetórias terrestres. Era preciso que este homem, no extremo do sacrifício, no vértice do amor, abrisse os braços para Deus e a ele se atirasse ardente de fé, louco de paixão. Era noite alta, parecia que se tornara imóvel antes de se destruir no dia. Nos dois horizontes opostos, o crepúsculo e a aurora calavam-se. A luz solar, que neste hemisfério é quente, rósea, viva, direta, estava agora envolta em sombras. Somente difundido pelo céu, um pálido reflexo de miríades de estrelas, luz tão diferente, fria, argêntea, sutil e material. A mais humilde e calma sinfonia noturna sucedeu à grande sinfonia do dia. Harmonia inversa em tom menor, quase viúva e melancólica, de expectativa e meditação. Eis que a vida não mais se lança ao exterior para se expandir e crescer, mas se recolhe em si para se compreender. Durante a noite, a vida renasce inversa, envolta em sonhos. Toda nota de luz, de som, de forma, revive aveludada em vozes delicadas que refletem o dia, suavizada por transparências irreais, espiritualizada em contornos indefinidos, vaga, submissa, sutil, como o eco de acordes distantes. É a hora em que o universo cessa de falar materialmente do exterior, mas fala espiritualmente de suas profundezas. Olha-nos então com seu olhar interior, que não vê a forma, mas o mistério de suas causas. Observa o nosso interior e nos convida à introspecção. Foi em meio a esta imprecisão de formas, neste supremo silêncio da ilusão humana, que o espírito preparado de Francisco podia, cantando às criaturas, reconquistar a corrente de manifestação divina até chegar à sensação de Deus. Sua alma ouvia as infinitas vozes da criação, abria-se como flor ao sol da manhã, ao mesmo tempo que ao redor começava, mais límpida e sutil, a sinfonia do universo. Abriam-se os céus e do alto chovia luz espiritual. Na diáfana imensidão da noite, desapareceram os horizontes. A terra não era mais terra. Do alto do Alverne parecia infinda vastidão, sem limites como o céu, e com ele tão idêntico, era uma única e indivisível imensidade. O céu e a terra eram então a imagem do infinito. No alto, na vertigem do azul, abriam-se os misteriosos abismos das estrelas, espaços sem limites, onde os olhos e a mente se perdem. Deus é ainda mais profundo e distante, mesmo estando tão perto. A alma o encontra quando está para se perder. A visão dos céus se mostra a nossos olhos como a visão de Deus. Parece cair no nada e ainda encontramos tudo. Francisco, de pé sobre a rocha, de braços abertos, contemplava. Deixava-se acompanhar e guiar pela voz de todas as criaturas irmãs para o Criador comum. A maré imensa das radiações de todas as coisas parecia elevar-se como ele para Deus, harmonizando-se em uma orquestração cada vez mais doce e espiritual. Cada ser era uma nota falando-lhe de Deus. Tudo falava sua alma sensível e ele tudo ouvia e compreendia. A vibração mais profunda vinha da terra e subia como um trovão pelas rochas ásperas do monte. A relva emitia uma nota mais cheia, mais vizinha da vida, majestosa, severa. Os pássaros, os insetos, os outros animais adormecidos, as ervas, ressonavam ao redor numa respiração tranquila. Mais ao longe, na interminável descida, nos montes, nos vales e planuras, as forças da vida repousavam em paz. Em paz, as criaturas abandonavam-se confiantes nos braços da sabedoria e providência da lei de Deus. A tempestade do mundo, onde o homem se amedronta e se consome, estava longe, lá embaixo, nas cidades agitadas e cansadas. Sua voz não chegava ao pico, nem perturbava aquela paz divina.
Mais longe ainda se perdia o ribombar seco da voz cavernosa do mal. Também ele, como toda criatura de acordo com sua natureza no equilíbrio entre as forças do universo, estava em seu lugar para confirmar, não para violar, a ordem divina. O mal lá embaixo revolvia-se no mar de trevas. Do alto, do ilimitado resplandecer das estrelas, chovia sobre a terra uma luz indecisa. Era uma radiação difusa e penetrante, tremor agudíssimo do éter acariciando os seres, por toda parte, transmitindo seu ritmo a toda criatura. Vibração de alta frequência, quase espiritual, trinado, agudíssimo, igual, sutil. Paz, cantava as estrelas, obedecendo à ordem divina. Esta era a orquestração do universo que acompanhava o desenrolar-se do fenômeno, viva em cada nota, feita de conceitos, de forças, de formas, feita do pensamento e poder de Deus que tudo movimenta e vivifica. Sobre esse fundo de tão imensa sinfonia vibrava a alma do santo, respondendo às notas graves das criaturas irmãs que com ele cantavam em coro. Por sua vez, elas respondiam numa única música que em síntese dizia: Deus. Assim, bem de longe, através da criação, teve começo o colóquio entre Francisco e o Criador. Era o último dia da alunação. Ia surgir a lua nova que naquele momento não aparecia no firmamento, confirmado pelo Observatório Astronômico de Capodimonte, em Nápoles. A noite navegava triunfante para o momento de sua mais intensa espiritualidade. A música universal seguia em diversas alturas a espiritualização da hora e a tensão cada vez mais crescente da alma de Francisco, num crescendo de harmonia e perfeição. Vibrações e acordes sucediam-se em planos sempre mais elevados, cada vez mais claros e puros. Ele, o mais perfeito dos seres, o mais nobre, o mais vizinho a Deus, confortado pelo amor que espalhava e que agora lhe era restituído, rodeado pela natureza ajoelhada em veneração, entoava, seguido por toda a orquestra, seu mais sublime canto. Parecia guiar a marcha ascensional da vida. E tudo, em perfeita harmonia, progredia em ritmo cada vez mais vivo e poderoso. Para a aurora era o incêndio. Ao mesmo tempo que o ritmo aumentava de potencial, a respiração tornava-se ofegante, suspensa de enorme tensão, temendo um choque. Parecia que a terra se inflava e se erguia para seguir o santo em seu arrojo divino. Parecia querer arrastar consigo todos os seres para Deus, ou abraçar em seus braços abertos todas as criaturas irmãs, incendiando-as em sua divina paixão de subir. Estas pareciam querer unir-se ao arauto da vida, seu mensageiro perante Deus, e impeli-lo a subir ainda mais alto, até o trono do Eterno, para levar até aí suas vozes e para que lá o santo recebesse o último selo de sua missão. A vida parecia atirar-se alegremente à subida para matar sua sede de sublime. O fenômeno já havia começado e devia cumprir-se até o fim. Cada minuto acelera-lhe o ritmo. Francisco tem atrás de si o acordo universal das forças que o estimulam e diante de si Deus o atrai. Não pode mais voltar, não é mais dono da situação, deve aceitá-la humildemente de Deus. Cairá inevitavelmente no incêndio que se alastrara pelo monte. A história de Primeiro Fioretti, como o Evangelho, não podia ser inventada. Os dois livros pressupõem e fazem sentir, na simplicidade de sua história, um profundo conhecimento dos fatos espirituais, os quais não podem ser improvisados nem inventados pela alma do povo. O narrador de Primeiro Fioretti fica na ingênua simplicidade fora do fenômeno, limitando-se a contar os fatos exteriores. No entanto, este modo de ver, tão material, coincide com sua substância espiritual e com a profunda realidade do fenômeno.
Ora, a experiência comum das coisas terrestres não é suficiente para fornecer-lhe elementos de semelhante história que não parece, mas deixa transparecer tanta sabedoria. O modo como é estabelecido e se desenvolve o fenômeno, a moldura que tanto bem o cerca, a hora, o lugar, o homem, o comum, o prodigioso, o material e espiritual, tudo está perfeitamente equilibrado e com os meios mais simples. A espontaneidade das almas virgens dá-nos imediatamente o sentido da verdade. Francisco está suspenso do vértice de uma rocha entre a terra e o céu, ao mesmo tempo só e acompanhado por todos os seres, com a alma aberta a todas as vibrações do universo, diante de Deus, que em alta voz, através de todas as criaturas, lhe diz: presente. Deus lhe fala por tudo o que existe, pela organização funcional do universo, pelas harmonias da vida, pela alegria e pela dor, fala-lhe no fundo da alma, por toda a parte e sempre presente. Temos necessidade não só de um Deus que é causa transcendental e longínqua, mas, sobretudo, deste Deus atual, imanente e presente. De outra forma, ficaremos órfãos e sós, sem esperança de ver, algum dia, o que seja do rosto de Deus. Ele existe e é preciso senti-lo no meio de nós. Não é nem pode ser um Pai inatingível, por si mesmo triunfante nos céus, colocado numa distância insuperável. Assim é para quem raciocina friamente e nos aproximaria muito pouco de Deus. Francisco o alcançou porque começou por olhar na terra seus reflexos, servindo-se deles para subir até Deus pelos caminhos íntimos da fé, porque para chegar ao Criador passou por todas as suas manifestações nas criaturas. Alcançou porque seguiu mais os caminhos do coração que os da inteligência, preferiu a imolação e o amor ao raciocínio. Eis que se aproxima o momento supremo. São Francisco começa a rezar voltado para o Oriente. Sua querida Assis também está desse lado, onde logo o primeiro pressentimento vago da aurora começava a delinear o horizonte. A noite atingia sua hora mais espiritual, hora de sonhos alados, de luzes diáfanas e irreais, hora profunda de mistério e silêncio. Eis Francisco diante do fim supremo, Deus. Quantas etapas para aí chegar, quantas pequenas tentativas de sintonização em sua vida. Aproximações espaciais foram concedidas a São Damião em Greccio, na ilha de Transimeno em Porciúncula, na Lagoa de Veneza, em tantos outros lugares de solidão e beleza. Tinha sido preparado por assaltos e contatos progressivos até a perfeita sintonização com Deus. O invólucro físico de sua alma se utilizava gradativamente pela penitência. Seu ser tornou-se mais sensível e, por sua vez, preparado pelo jejum, pela oração, pela solidão e pelo sacrifício. Eis que as forças do universo rodam diante de Francisco. Subiu a tal ponto que as vê convergir para um único centro e é capaz de ouvir a música paradisíaca de sua harmonia. É a ordem das coisas que canta os louvores de Deus. Francisco é arrebatado em êxtase e está fora de si de tanta alegria e tensão. A grande orquestração do mundo vibra anunciando a chegada da glória do Rei que vem ao encontro de seu servo. Abrem-se os céus, o monte se incendeia, inundando a terra de luz. As criaturas imóveis olham reverentes, prostradas mais abaixo, ao redor, distantes, temendo tocar tão alta tensão diante da qual sentem que suas formas se desfazem. No alto, fica dois únicos seres, Deus e Francisco. O universo é um grão de areia que se funde e some. Não mais se vê o sol em seus reflexos ínfidos, mas em seu real esplendor. A extrema alegria e tensão de espírito deve-se ter seguido na matéria terrível, choque e sofrimento imenso. Mas, para o espírito, é felicidade naufragar-se e perder-se na infinita divindade. Tocamos o inexprimível e as palavras faltam. Estamos no limite extremo do sublime.
O próprio santo contou tudo isto da melhor maneira, calando-se. Só nos é possível olhar de longe como os muladeiros que iam à Romanha. Olhar através da história, da lenda, da arte e da fé, porque nossas tentativas de reconstrução por intuições não vão além. Aquele incêndio projetou na visão interior de Francisco uma forma luminosa, Cristo. Mas o incêndio envolveu também o corpo do santo, que ficou marcado em sua carne pelos sinais da paixão. Pois é lei que a união não se pode alcançar senão com a semelhança, e a subida só é possível pela dor. Tudo isto será por alguns relegado como lenda ou fantasia. Não podem admitir o fato. Procuramos demonstrar por meios científicos e racionais a possibilidade e a realidade do fenômeno que a mesma ciência e razão às vezes negam, pondo como conclusão deste trabalho que lhe serve de base. Procuramos reconstruí-lo pelo método da inspiração, isto é, por intuição e sintonização noúricas. Procuramos restituí-lo à vida para que nos alimente, nos guie, nos arrebate como fenômeno biológico que interessa a nossa evolução humana. Apresentamos São Francisco no vértice da evolução humana como um dos muitos modelos de nosso futuro, para que alguém tente imitá-lo na medida do possível. Temos necessidade de São Francisco, especialmente hoje, onde a ciência materialista nos iludiu, prometendo-nos uma riqueza traiçoeira que nos empobreceu o espírito. São Francisco nos oferece a riqueza espiritual e a alegria, mesmo numa vida pobre e simples. A ciência ainda não soube fazer tão grande descoberta, fazer os homens contentes com meios simplíssimos. Podem dizer, enganando-os com ilusões, mas a civilização, o que fez para o tão esperado paraíso na Terra, que está sempre para se realizar, senão traições. São Francisco nos ensinou a libertação de tantas necessidades que nos escravizam e que o progresso cria para explorar, ensinou-nos, e em que condições, a alegria perfeita que o mundo desconhece. Como se sentia rico com tão pouco, como nos sentimos pobres com tanta riqueza. A moderna ciência materialista jamais conseguirá invenção semelhante, dar sensação de riqueza a quem vive pobremente. Quem destrói as aparentes utopias da fé pode destruir valores morais inestimáveis, que são imenso poder de resistência. No céu e na terra existem tantas coisas que são impossíveis só aos ignorantes. Intuições supremas que ultrapassam os limites de nossa miserável vida cotidiana, indispensáveis à vida de indivíduos e de povos, cumprindo há séculos sua função, apesar de todas as negações.